Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, e vamos ler os versículos 42 a 47. Atos, capítulo 2, 42 a 47. Com certeza você já deve ter ouvido muitas histórias de sucesso, pessoas que venceram na vida, pessoas que conquistaram o seu sonho. Geralmente essas pessoas se tornam famosas e nós ficamos sabendo da sua história. Todos nós queremos ter sucesso, queremos ter uma carreira, ou se você é um empreendedor, você quer ser um empreendedor de sucesso. E normalmente, quando nós vamos ouvir a história dessas pessoas, essas pessoas que alcançaram sucesso, a gente sempre tem uma história de persistência, que a pessoa, ela teve às vezes o pensamento de desistir, mas não desistiu e continuou persistindo naquilo que ela queria, e aí alcançou o sucesso. Esse parágrafo que nós vamos ler em Atos 2, 42 a 47, também é uma história de sucesso, é uma história da igreja. A igreja é uma instituição de sucesso, e a igreja, nós podemos dizer, a maior instituição que existe no mundo. Não tem uma instituição maior do que a igreja, que perseverou por tanto tempo, que permaneceu por tanto tempo, e que cresceu tanto, e que começou com uma pessoa, com Jesus Cristo. E ele deixou os seus apóstolos para darem o seu testemunho. Eram apenas 12, sendo que um deles se perdeu, ficaram 11, mas a partir desses apóstolos e depois dos outros que foram acrescentados, é que a igreja foi crescendo, e ela existe até hoje. Então já faz quase 2000 anos que esta instituição existe. É claro que há divisões na igreja. Nós temos os católicos romanos, temos os católicos ortodoxos. Dentre os ortodoxos tem também divisões. Temos a igreja, por exemplo, da Etiópia, que é uma igreja ortodoxa, mas que ela cresceu independente. Temos os protestantes. Entre os protestantes temos os reformados, temos os calvinistas, os arminianos, temos os pentecostais, os neopentecostais, os tradicionais, os históricos. Temos aquelas outras igrejas que são um pouco mais separadas, que tem alguma diferença na doutrina, mas a igreja cristã, a igreja de Jesus Cristo, ela permanece até hoje, e não tem instituição que tenha durado tanto tempo. E então nós podemos dizer com certeza que a igreja é uma história de sucesso. E aqui nesse parágrafo nós vamos ver como a igreja começou, como era no princípio da igreja, enquanto ainda estava, era um broto, ela estava germinando para se tornar o que ela é hoje. Então vamos ler Atos 2, 42 a 47, e vamos ver então em que costumes esta igreja estava perseverando, estava persistindo, para que ela pudesse chegar onde chegou até hoje. A igreja é uma história de sucesso, e esse sucesso, ele, desde o princípio, ele veio por causa da persistência dos crentes, daqueles que creram em Jesus, persistirem naquilo que ele ensinou, nos ensinamentos, nos mandamentos. E quando nós lemos este parágrafo de Atos 2, 42 a 47, nós podemos identificar alguns bons costumes nos quais a igreja perseverava. E isso é, com certeza, o motivo da igreja estar existindo até hoje, de estar ainda viva até hoje e crescendo como cresceu.
O primeiro bom costume que a gente vê aqui, em que eles estavam persistindo, é o costume da realização dos cultos. Eles persistiam nos cultos, persistiam em cultuar a Deus. Eles se reuniam, nós vemos aqui nos versículos 42 e 43, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então a gente vê isto, como é importante que eles estivessem persistindo nisso. Eles falam persistir na doutrina dos apóstolos. Eles tinham um costume de se reunir, e eles não abandonavam esse costume. Eles se reuniam de casa em casa, eles partiam o pão, e nós vemos que alguns elementos litúrgicos, ou seja, o que é a liturgia? É a maneira como eles cultuavam a Deus, porque a liturgia nada mais é do que você repetir sempre a mesma coisa. É claro que não vai ser sempre do mesmo jeito, mas tem alguns costumes que sempre estão presentes quando nós nos reunimos para o culto. Como é o culto na nossa igreja? Então é sempre a mesma coisa. Nós chegamos, nós cantamos, nós oramos, e nós, no nosso caso aqui, nós abrimos o tempo para testemunhos e para pedidos de oração, para se alguém quiser compartilhar algo que leu na Bíblia, e depois nós oramos, nós recolhemos os dízimos e as ofertas, e depois passa para o pastor prega, e aí nós cantamos, e depois nós vamos embora, né? Antes de ir embora nós temos a comunhão. Tem que tomar café. Na nossa igreja tem o costume do cafezinho também, né? Isso é a nossa liturgia, né? Isso é o que nós fazemos. Mas por que nós fazemos dessa maneira? Se você for em outra igreja, você vai ver talvez uma liturgia diferente, uma maneira diferente, né? As pessoas cantam de pé, né? O tempo às vezes de cantar é um pouco mais longo, é um pouco mais animado, e assim por diante. Em cada igreja que você vai, uma igreja cristã, eles vão ter uma liturgia ligeiramente diferente, mas ela tem alguns elementos em comum que a igreja persistiu em preservar. E nós vemos aqui, por exemplo, quando nós lemos esse versículo, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então isso é importante. O que era a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos, vocês sabem, eram aqueles discípulos especialmente separados, que Jesus trouxe mais para perto de si, para que eles pudessem ser líderes, né, entre os outros. E lembra que quando Judas Iscariotes se perdeu, logo no começo do livro de Atos, eles elegeram mais um, né, que era, no caso, o Matias, que foi eleito, para que permanecessem 12 apóstolos. Os apóstolos, eles tinham que estar desde o começo com Jesus, desde o começo do ministério, e aí então ter sido testemunhas da ressurreição dele e tudo isso. Então tinha todas essas regras. Então qual era a doutrina? A doutrina é essa que nós lemos, quando nós lemos os evangelhos, quando nós lemos o que aconteceu, como Jesus nasceu, o que ele pregava, o que ele ensinava. E quando Jesus partiu, antes de Jesus ir para o céu, ele disse para nós, para os discípulos ali, batizarem, né, ir por todo mundo, batizarem as pessoas, né, aqueles que se convertem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar todas as coisas que ele tinha ensinado, que ele tinha passado para eles. Então, o que é para nós hoje essa doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus, é o que nós temos aqui na palavra de Deus. Então, esta persistência em ensinar, em ler e transmitir a palavra de Deus, isto é com certeza um dos fatores de sucesso da igreja. Eles perseveravam na comunhão, nós vemos aqui. Então eles partiam pão de casa em casa,
Então eles estavam sempre juntos, estavam sempre se reunindo. Isto é muito importante para a igreja não morrer, para a igreja sempre crescer. É importante estar em comunhão, por isso que nós reservamos o domingo, que é o dia do Senhor, para nós nos reunirmos na igreja. E também nos reunimos no meio da semana, na quarta-feira, como uma reunião extra, e às vezes temos algumas outras reuniões, como essa que estamos pensando em fazer do Dia dos Amigos, e assim por diante, sempre procurando um motivo para estar em comunhão, e não só na igreja, mas também no dia a dia. Nós telefonamos uns para os outros, oramos uns pelos outros, perguntamos se está tudo bem, e de vez em quando vamos lá socorrer alguém que está sem bateria no carro, alguém que precisa lá de um socorro, de ir no médico, alguma coisa assim. Então isso é comunhão. E o partir do pão, o partir do pão, quando eles se referem ao partir do pão, é claro que está falando da gente compartilhar as refeições, mas está falando também daquilo que Deus nos deu através de Jesus, daquilo que Jesus nos ensinou, que é a ceia do Senhor. O partir do pão é a ceia do Senhor. Ele falou que era para nós fazermos isso todas as vezes em memória dele. Então, quando partirmos o pão, e nós lembramos que Jesus disse: o pão é o meu corpo que é dado por vós, e o cálice, o vinho, é o meu sangue que é derramado por vós. E na oração, então fala que perseveravam na oração. Então esses elementos litúrgicos, eles estão em todas as igrejas, em todos os ajuntamentos dos cristãos. Tem que ter a doutrina dos apóstolos, ou seja, tem que ter a palavra de Deus, tem que ter a comunhão, tem que estar juntos, não adianta estar separados. Tem que ter o partir do pão, no caso aí, a ceia do Senhor, e é claro também compartilhar aí o alimento, e tem que ter a oração. Então isso faz parte da liturgia do culto. Então o culto tem sido realizado assim desde aquele tempo, lembrando que nós herdamos dos judeus a maneira de adorar a Deus, o costume. Então no começo da igreja, eles se reuniam assim como os judeus faziam nas sinagogas, Então a leitura da palavra, a oração e tudo aquilo que eles faziam, e ainda aqueles elementos que Jesus ensinou. Então esse bom costume de se reunir, ou seja, de cultuar a Deus, é um dos fatores de sucesso da igreja. O outro fator de sucesso, ou seja, o outro bom costume que eles persistiram é o amor. Eles persistiram no amor. A igreja não desiste de amar. A igreja não desiste de praticar o amor. E isto é, com certeza, um dos motivos da igreja ter crescido e ainda existir até hoje. Nos versículos 44 e 45, nós vemos que todos que creram, eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, era o amor em ação. Não era só dizer: irmão, eu amo você, como é bom estarmos reunidos e cantarmos, irmão, eu gosto de você, nós cantamos sempre isso, mas não são só palavras, é o amor em ação. O amor em ação fazia com que eles estivessem sempre juntos, que eles queriam estar sempre juntos, e eles tinham tudo em comum, eles formavam uma comunidade. Vamos pensar ali no começo da igreja, como era aquela comunidade. Nós hoje em dia temos muitas facilidades que naquele tempo eles não tinham. Para eles estarem ali reunidos em Jerusalém, não era tão fácil como para nós é hoje, nós pegarmos um Uber e vir até a igreja, ou virmos de carro, ou até mesmo a pé, aqueles que moram mais perto, porque as pessoas vinham de longe.
e as pessoas muitas vezes moravam nos campos. Imagina para eles ficarem ali na cidade de Jerusalém e estarem ali sempre juntos em comunhão. Então, de onde que vinha o sustento? Como que eles iam se sustentar ali? Então, aqueles que tinham mais recursos, eles cediam pousada para aqueles que vinham de longe. E eles também davam alimento, né? Eles providenciavam alimento para aqueles que vinham de longe. Ainda hoje, em alguns lugares, as coisas acontecem mais ou menos assim. Eu me lembro que quando vinham aqui, costumava vir missionários aqui falar, faz muito tempo que não vem, né? Mas quando os missionários vinham falar do seu trabalho entre as tribos indígenas, eles falavam como que eram as reuniões nas tribos. Não é como nós aqui, né? Nós, por exemplo, na escola dominical, nós chegamos aqui às 9h30 da manhã, 11 horas já estamos indo embora para casa, cada um vai procurar, né, fazer a sua refeição, mas lá nas tribos onde os missionários iam, não era assim, né? Quando eles faziam uma reunião, eles começavam tipo 6 horas da manhã, e eles iam até 6 horas da noite, eles ficavam o dia inteiro lá, e alguns, eles tinham que ir a pé, né, nas trilhas lá da floresta, ou iam uma parte de barco, outra parte a pé, e eles tinham que sair bem cedo, às vezes caminhavam até dias para chegar até o local onde era a reunião. Então não era assim que chegava, se reunia ali durante 1 hora e depois iam embora. Eles aproveitavam o tempo ali, e é claro que aqueles que vinham de longe, eles tinham que se alimentar, eles tinham que ter lugar para dormir, e aqueles que, as tribos que promoviam estas reuniões, esses cultos, eles então providenciavam isso para os outros que chegavam. Então era assim também ali em Jerusalém no começo. Mas esse costume entre nós, mesmo que nós temos aqui essa facilidade hoje em dia, nós também procuramos fazer isso. E se nós eventualmente fazemos algum congresso ou alguma conferência, né, em que nós recebemos pessoas de fora, nós também praticamos a mesma coisa. Praticamos a hospitalidade. E isso devemos fazer e perseverar nisto, no amor, né? O amor, ele faz com que o crente verdadeiro, né, aquele que crê em Jesus Cristo, ele seja identificado. Havia um tempo em que era fácil você identificar um crente na rua. Nos tempos ali, nos anos 1980, 1990, então a gente sempre sabia quando passava um crente na rua, porque ele geralmente ia no domingo, né? Domingo à noite ali, e ele estava sempre com uma roupa social, né? E ele estava sempre com uma Bíblia na mão, geralmente era uma Bíblia de capa preta, né? E estava passando ali, você sabia, as mulheres, né? As moças, as mulheres eram vestido, né? Vestiam vestido, cabelos compridos, né? E era assim que se identificava um crente naquele tempo, né? Mas hoje em dia não é tão fácil assim identificar um crente, não é verdade? Para você saber quem é crente hoje em dia, hoje em dia a gente nem leva a Bíblia, né? A gente deixa uma Bíblia na igreja e deixa uma em casa, né? A gente tem a Bíblia em casa, tem na igreja, né? Eu espero que você tenha uma em casa, né? Se você deixa na igreja, né? Mas às vezes nem precisa trazer a Bíblia, a gente tem um celular, né? Tem o aplicativo da Bíblia no celular, a gente, na hora de abrir a Bíblia, a gente lê lá, é até mais prático, né? Então, você está lendo o celular, você não sabe se a pessoa está lendo, está vendo lá o Facebook, ou se está vendo a Bíblia, né? Ou se está vendo uma lista de oração, ou se está lendo algum livro, né, que fala aí da vida cristã. A gente não sabe, né? Como que nós podemos identificar os crentes então hoje em dia? A maneira mais fácil de identificar é o que Jesus disse, é pelo amor que vocês têm uns pelos outros. É assim, bom, na verdade sempre foi assim, né? Uma roupa, ou um livro com capa preta, ou a maneira de se vestir, isso, é claro, você pode se distinguir dos outros assim, mas a maior distinção realmente, a verdadeira distinção é como Jesus disse, é o amor que tendes uns pelos outros. Isso está em João 13:35, Jesus falou isso. E
O João, ele disse em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. A gente não deve amar só de palavra, só de falar, né? Mas de fato e de verdade. Então, você sempre deve procurar uma oportunidade de mostrar amor uns pelos outros, porque é assim que os verdadeiros cristãos serão reconhecidos. E essa igreja, né, lá no começo, quando a igreja estava começando, ela já persistia no amor, como nós vemos aqui. E outro bom costume, que também foi um fator de sucesso aí para o crescimento da igreja, é a persistência no testemunho. Eles persistiram no testemunho. Eles persistiram em dar bom testemunho. Aqui, nos versículos 46 e 47, diz que eles contavam com... eles perseveravam unânimes no templo, as pessoas viam eles no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Estavam sempre alegres e o coração singelo, o coração puro, né? Sem malícia. E no versículo 47 diz que eles estavam sempre louvando a Deus e eles contavam com a simpatia do povo. E enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Então o povo observava os cristãos e eles gostavam do que viam. Eles viam com simpatia. É claro, nós sabemos que a igreja foi perseguida, logo no primeiro século, nos primeiros momentos, a igreja foi muito perseguida, e isso durou mais de 100 anos, essa perseguição, mas eram perseguidas pelas autoridades, eram perseguidas por aqueles que não queriam, né, que Satanás usava para que a igreja não crescesse. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. O povo em geral gostava do que via, gostava da maneira como eles se tratavam com amor, da maneira como eles se reuniam, dos cânticos que eles entoavam, e muitos, ao ver a forma como eles faziam, eles iam se juntando. É isso que está dizendo aqui, Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Então, isso era o testemunho deles, era o partir do pão. Então, é dessa forma que a igreja foi crescendo e que a igreja, nessa persistência, ela existe até hoje. E nós, hoje em dia, estamos também fazendo a mesma coisa, nós estamos persistindo. Às vezes nós ficamos um pouco desanimados quando a igreja está vazia. Às vezes nós ficamos desanimados porque parece que as pessoas não se importam com a palavra de Deus, que elas não estão dando importância, mas mesmo assim nós ainda persistimos. E nós sabemos que a igreja, Jesus falou da igreja, Jesus chama de o reino dos céus, né, que a igreja seria o reino dos céus, às vezes ele falava o reino de Deus. Ela ia crescer, ele disse que ela ia crescer, e ele disse também que a igreja não seria perfeita. Ele disse que dentro da igreja ia crescer o joio junto com o trigo, e que você não ia poder identificar o joio do trigo, que só no final dos tempos isso ia acontecer. Mas a igreja ainda persiste, a igreja existe e nós não podemos separar o joio do trigo, e nós temos visto isso acontecer. O que nós devemos saber, né? O que nós devemos entender é que nós devemos continuar persistindo, nós devemos continuar perseverando. Aqui, como diz, na realização dos cultos, nós não devemos nunca abandonar isto. Nós devemos persistir no amor, ou seja,
o amor em prática, as boas obras, nós devemos persistir nas boas obras e nós devemos persistir no testemunho, andando como Jesus andou e amarmos uns aos outros assim como Jesus nos amou. Jesus disse que quando ele enviasse o Espírito Santo ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele disse isso em João 16:8. Então, onde está o Espírito Santo? Ele está na igreja. Ele está no coração de cada crente. Ele habita no coração de cada cristão. Aquele cristão que realmente é verdadeiro, aquele que é o trigo e que não é o joio. E então, na igreja, em geral, o Espírito Santo está presente e está convencendo ainda hoje o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A igreja não é perfeita. A igreja, você vai encontrar defeitos em qualquer igreja onde você for, você vai gostar de algumas coisas, não vai gostar de outras, mas a igreja é assim mesmo. Mas o grande milagre, é que a igreja é uma instituição de sucesso. A igreja é um caso, uma história de sucesso. E ela vai permanecer até que Jesus volte. Porque quando Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja. E nós estaremos para sempre com ele. Então, se você quer fazer parte dessa igreja, você com certeza estará fazendo parte de uma instituição, de um corpo, de um grupo que vai ter sucesso, que vai ser vencedor. Então, não deixe de fazer parte dessa vitória, vamos juntos, conquistar essa vitória em Jesus. De que forma? Persistindo, perseverando, assim como eles perseveraram no início, e nós achamos que nós já estamos no final, nós achamos que Jesus está muito próximo de voltar. Então eles estavam no começo da igreja perseverando, e nós estamos aqui no final da igreja perseverando. Será que a igreja vai diminuir, ou será que a igreja vai crescer? Nós não sabemos, como diz aqui no versículo 47, quem é que ia acrescentando? Era o Senhor. O Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Então vamos orar para que o Senhor acrescente mais e mais pessoas salvas, mesmo agora no finalzinho da carreira da igreja, que nós achamos que logo, logo Jesus volta para nos levar. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos continuar persistindo nos cultos, no amor e no testemunho. Amém?